Bem-vindos ao The Network, o programa onde criamos uma rede de debate sobre um determinado assunto. Os convidados têm de responder em menos de 25 segundos. Vamos ver qual é o tema desta edição. Há quem a considere pragmática, outros preferem a palavra maquiavélica. Angela Merkel continua a dominar o interior do seu partido e segue no leme de uma Europa onde as políticas fiscais são cada vez mais rigorosas. Que visão tem a chanceler do futuro europeu ao forçar reformas nos países chamados de PIGS, apesar dos protestos generalizados? Perante o atraso de algumas dessas reformas, os seus detratores denunciam uma teimosia que é mais onerosa para a Europa, que acaba por custear planos de resgate. Tudo isto acontece numa altura em que a economia europeia e o motor alemão por detrás dela estão a abrandar. A tendência de federalismo inerente às suas políticas encontra muita resistência nos países que não querem perder a soberania. Será que os contribuintes alemães, agastados pelos protestos contra o seu país, vão afastar Merkel do poder nas próximas eleições parlamentares? Nesta edição do The Network temos connosco, em Atenas, Aristides Baltas, cofundador do partido Syriza, que recusa as políticas de austeridade. Aqui no Parlamento Europeu, em Bruxelas, temos Elmar Brok, deputado alemão da CDU de Angela Merkel. E também aqui no Parlamento, Jan Teschau, diretor do grupo de reflexão Carnegie Europe. Começamos por Aristides Baltas. A senhora Merkel é pragmática, visionária ou maquiavélica? Para responder com um adjetivo, temos de ter em conta a posição de quem emite a opinião. A posição da Grécia é a de uma cobaia num laboratório. Para responder à sua pergunta, diria que é uma combinação das três características que apontou, porque esta é uma experiência que não traz nada de positivo para a Grécia. Because the experiment aims at things which are not good for Greece. Seguimos para Elmar Brok. Merkel é pragmática, visionária ou maquiavélica? É um pouco de todas. É visionária porque ambiciona uma Europa unida dentro do possível. Foi a responsável pelo Tratado de Lisboa. Mas é também muito realista quando afirma que se queremos alcançar essa visão temos de ser pragmáticos, respeitar as regras, a tecnocracia, senão isto não vai funcionar. E ela conhece todos os recursos possíveis para atingir esses objetivos. Jan, qual é a sua opinião? Maquiavélicos são todos. É um dos requisitos para estarem onde estão. Mas, antes de mais, creio que Merkel é pragmática. Demasiado, diriam alguns. É alguém que resolve problemas. E concordo com o Sr. Brok. É realmente visionária. É a impulsionadora das grandes reformas. Agora, com que objetivo final? É isso que ainda não sabemos. Ela vê as coisas de um ponto de vista económico. Há quem considere que na última cimeira Merkel reforçou o seu poder na Europa precisamente através da crise. Mas há também quem pense que o encontro revelou a sua crescente perda de controle. Aristides? Ela está a começar a perder o controlo. Pela primeira vez, esta cimeira evidenciou a oposição, tornou-a pública, as pessoas estão a tomar partido na ruptura que se anuncia. Ainda não é exatamente, mas está em vias de ser. Elmar, acredita que Merkel vai conseguir um acordo em 2013? Se conseguir manter a Grã-Bretanha a bordo, ela está a tentar um compromisso que reconcilie os 27 países, o que é muito difícil. Ela pretende manter a Europa unida, é uma visionária, está a lutar por um acordo. Apesar de não ser presidente do Conselho Europeu, desempenha um papel importante. Jan, colocando as coisas noutra perspectiva, acredita que Merkel está a tentar pressionar David Cameron na questão do orçamento? Está a tentar influenciar a sua posição para alcançar um compromisso que os alemães possam aceitar? Há muito que Merkel faz o jogo do polícia bom, polícia mau. Há uma fronteira muito ténue entre aquilo que ela anuncia na Alemanha e aquilo que é possível fazer a nível europeu. Mas ninguém está no controle da situação, ninguém controla isoladamente. É um esforço conjunto e até agora ela tem-se saído muito bem. It's a group effort and so far she's managed that very well.
A chanceler defendeu cortes na Grécia que muitos apontam agora provocaram o aumento dos juros de empréstimo em vários países, não só na Grécia. Até que ponto a culpa foi de Merkel? Aristides. Por um lado, a longo prazo, a política de austeridade defendida por Merkel não vai resultar. A crise não vai ser resolvida através deste tipo de medidas. O lado experimental, que mencionei anteriormente, em relação à Grécia, está a atingir um patamar que coloca em evidência os limites dessa mesma experiência. Mas é prometedor o acordo que alcançaram sobre o prazo do financiamento? É verdade. É verdade. É prometedor durante um mês, no máximo, porque a situação é tal que acho que a nossa sociedade pode não sobreviver a este inverno. Elmar, diria que as medidas são mais duras do que deveriam ser? Temos de ver a questão do ponto de vista da consolidação fiscal, mas o mais importante são as mudanças estruturais. Ela está a obrigar alguns países a implementarem essas mudanças para se tornarem competitivos. Já existem resultados positivos, a produtividade aumentou. Portugal e outros países estão a avançar. Também há muitos progressos na Grécia, ainda sem as reformas estruturais. A Grécia não tem futuro, é sensato fazê-lo. Jan, quanto ao motor franco-alemão, perdeu força ou será que foi Merkel a perder força? Porque estamos a ver um Hollande que canta uma outra música, muito diferente da era Merkozy. Angela Merkel e os alemães precisam dos franceses para fazer a Europa avançar. Não adianta dizer que não. É um eixo que continua a ser importante. O problema é que Hollande apresentou em França uma agenda que parece um conto de fadas, impossível de cumprir. Agora enfrenta a oposição interna por causa do estado da economia francesa. Foi isso que o enfraqueceu e, consequentemente, enfraqueceu o eixo franco-alemão. Os eleitores alemães estão revoltados. Que parte da culpa pertence a Merkel? Há um problema de comunicação quando a chanceler não consegue salientar a ideia de que os bancos e os empregos na Alemanha dependem da unidade na zona euro. Elmar? Na altura das eleições regionais havia problemas que não tinham tanto a ver com a Europa, mas com outras questões. Isto foi nas eleições intercalares. No entanto, agora ela está outra vez na dianteira, tem cerca de 40%. Acho que ela vai conseguir porque as pessoas confiam nela, mesmo na questão do euro. Aristides, considera que a senhora Merkel está a falhar na missão de transmitir aos seus eleitores o quanto está realmente em jogo para eles? As dívidas gregas não podem ser resolvidas dentro da estrutura atual. A Alemanha vai ter de resgatar a Grécia outra vez. O futuro europeu não existe, a menos que haja uma política abrangente que inclua as dívidas de todos os países do sul da Europa. Esta é a grande questão que me faz dizer que Merkel não é uma visionária. Jan, até que ponto a subida nas sondagens dos sociais-democratas de Piers Steinbrück é uma ameaça para Merkel? Poderá ser forçada a formar uma coligação abrangente? Não acredito que ele seja uma ameaça real, substancial para a permanência de Merkel na chancelaria. O que ele pretende, em última análise, é tornar-se no chanceler alemão, mas os números não vão nesse sentido. Não creio que haja grandes surpresas na Alemanha. Quanto à hipótese de uma coligação, isso é mais delicado. O mais provável é formar-se uma grande coligação. Uma última pergunta para Elmar. Podíamos fazer todo um programa acerca desta questão. Vai sair ou não uma coligação das eleições deste ano? Piers Steinbrück é uma ameaça para essa coligação? Antes de mais, a senhora Merkel vai tentar salvar a coligação atual. Se os votos não o permitirem, há muitas outras opções. Neste momento, as sondagens mostram que ela ainda tem poder de escolha. Isso é o mais importante. Ela está na dianteira e, provavelmente, o Sr. Steinbrück vai ficar em segundo lugar. O tempo terminou. Agradecemos aos nossos convidados, Aristides Baltas, Elmar Brok e Jan Terschau. Até ao próximo The Network. I'm Chris Burns, and until next time, thanks for watching The Network.